É interessante porque quando nós falamos de fé, justamente é algo bonito, é algo maravilhoso, é algo que faz parte da vida cristã. E aí você está com um problema, alguém em algum momento vai dizer assim, tenha fé que vai dar tudo certo. Irmão, você precisa andar na fé. Irmão, tenha fé no Senhor. E isso é verdade. Mas incluído nessa fé existe algo que nós muitas vezes não estamos dispostos, ou algo que é muito difícil, ou algo até mesmo para saber quando esperar, até que ponto esperar. Eu fico esperando ou não? Continuo ou não? Mas aqui o autor de Hebreus vai dizer que ora a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ele vai trazer algo aqui, uma convicção concreta, e falando para os hebreus aqui, dentro dessa carta, que estavam justamente abandonando a fé. Diante das perseguições, diante dos problemas enfrentados, esses irmãos, todos os capítulos até agora, esse autor vai trabalhar aqui a sua convicção de fé. E muitos estavam simplesmente abandonando aquilo que foi ensinado, a certeza daquilo que foi passado para eles, aquilo que foi trazido com convicção. Essa convicção começou na vida deles, mas diante dos grandes problemas que enfrentavam, essa fé está sendo bombardeada. E a nossa fé é bombardeada todos os dias. A sua fé, ela vai ser bombardeada constantemente. A nossa fé vai ser agora e vamos entrar numa batalha de fé. Porque não existe nada pior. Não existe nada tão triste como um crente que simplesmente sucumbiu à sua falta de fé. Um crente que simplesmente passa a declarar suas convicções não mais de fé, mas de desistência dessa fé. Onde provavelmente você deve conhecer pessoas que ele começou bem, caminhou bem, começou com a sua jornada de fé, mas diante dos bombardeios aqui de Satanás, das lutas da vida, das grandes dificuldades, esses irmãos sucumbiram à sua fé. Diante do pecado, diante das tentações, diante de tribulações, diante de injustiças, diante das coisas duras que nós vemos na vida, a fé simplesmente desapareceu. Pessoas param de crer, inclusive, que Deus existe, que Deus é um Deus de amor e que Deus a ama. Simplesmente passam a duvidar das coisas que são certas. Porque a fé sucumbiu. A fé foi evaporada, a fé foi destruída. E quando isso acontece, nós entramos numa militância, inclusive, contra a fé. De revolta, de mágoa, de indignação, de ira. E nós vemos pessoas que caminhavam na fé e que agora estão magoadas porque caíram nessa fé para com Deus. Conheço pessoas que você vai falar, não venha falar de Deus para mim. Mas um dia eles caminharam na fé. Mas um dia essas pessoas demonstraram a sua fé em Cristo Jesus. E isso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque muitos de nós podemos dizer assim, eu nunca vou sucumbir a isso, eu nunca vou cair da fé, não, eu vou manter a minha fé. Aí nós olhamos para as Escrituras e dizemos, cuidado aquele que está de pé. Cuide para que você não caia. Porque você lembra de Pedro? Você lembra de Pedro? Andando com Jesus. Presenciou os milagres de Jesus. Disse para Jesus, olha, eu vou com o Senhor para onde o Senhor desejar, mas no momento fatídico, no momento onde mais ali precisava exercer a sua fé sucumbiu. E apenas não foi destruído pela graça e misericórdia de Deus. Nós temos, por exemplo, um outro exemplo, como Judas, que simplesmente declarou uma fé, e viveu um certo momento nessa fé, mas simplesmente não demonstrou uma fé genuína para com Cristo Jesus. Traiu, e o fim da sua vida foi uma vida de maldição. E aqui, irmãos, cuidado. Porque no exercício da fé existe algo que nós não queremos muitas vezes e é algo bastante difícil para nós, que é a espera. E é isso que eu quero falar
nesses dias, usando justamente os heróis da fé. Homens e mulheres que esperaram com fé a promessa de Deus. Se os irmãos observarem, o primeiro personagem aqui, que eu quero... e aqui eu quero só fazer uma citação aqui, tá bom? John Owen, vocês precisam... Ele vai descrever o seguinte, que vocês... Desculpa, Hebreus capítulo 10, versículos de 36 a 39, vai dizer assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação, desculpa aqui, da alma. Preservação da alma. Crente precisa lembrar que nós não somos aqueles que retrocedem. Essa luta não tem como voltar para trás. Essa luta não podemos dar um passo atrás na nossa fé, mas continuar, apesar das situações problemáticas e difíceis. Uma citação de Owen diz assim, nos diz que a fé somente, desde o início do mundo, em todas as épocas, sobre todas as dispensações da graça divina, tem sido o único princípio da vida dedicada a Deus na igreja. De obtenção das promessas, de herdar a vida eterna, de continuar assim para estar na consumação de todas as coisas. A vida espiritual é pela fé, também a vitória, a perseverança, a salvação. Assim tem sido desde o princípio. A vida de um crente é uma vida de fé. E não ache apenas que a vida de fé é uma vida do missionário, do pastor, daquele irmão da igreja, do diácono, daquele irmão que está sofrendo, mas todos nós. Mas a fé se relaciona com espera, que é aqui que é o problema. Ela é a certeza de coisas que temos que esperar. Ela é a certeza de coisas que nós sabemos que é a verdade. Sabemos que vai acontecer, sabemos que as promessas são verdadeiras, mas ainda temos que esperar. Ainda precisamos aguardar e com fé. Ainda precisamos agora esperar o tempo de Deus. E dentro do capítulo 11 de Hebreus, nós temos os chamados heróis da fé. Homens e mulheres, como eu disse aqui, que esperaram. E nós vemos ali, por exemplo, o primeiro personagem descrito em Hebreus, que é Abel. E nos próximos domingos nós vamos falar sobre os outros personagens. O autor de Hebreus vai citar esse homem lá do início, dos primórdios. Lá de Gênesis capítulo 4. Vai lembrar da fé dessa pessoa que simplesmente, depois da queda do seu pai, depois da queda de Adão agora, exerce a sua fé em algo que ele esperava, numa redenção que ele sequer viu. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Se nós lembrarmos a história de Caim, e eu lembro muito bem a história de Caim, porque era uma história contada pela minha mãe, para nos exortar como filhos, que éramos em 4 irmãos, que brigávamos de forma infernal em casa. A gente brincava para ver quem dava o soco mais dolorido no outro. Para quem dava o tapa mais ardido. Nós tínhamos prazer de ver o irmão chorar. Lá não acontece na sua casa, só acontecia na minha. Isso. Se o outro estava quieto, a gente fazia questão de maltratar o outro. Nossa, pastor, tinha tudo para dar errado. Graças a Deus, a graça nos alcançou. E minha mãe vinha assim... Tem uma história na Bíblia de Caim e Abel, de 2 irmãos que brigou e um matou o outro. É isso que vai acontecer com vocês um dia. Vocês vão matar um ao outro. Minha mãe era assim, como diz aí, sangue nos olhos.
Vocês parecem Caim e Abel. Uma hora vocês vão fazer que nem Caim, matar um ao outro. E vai ser preso. E aí eu vou mandar a viatura chegar aqui, vocês vão levar vocês embora. Não estou nem aí. Porque vocês ficam batendo no outro, vocês são violentos. E ela tinha uma certa razão nisso, né? Porque Gênesis capítulo 4 justamente vai descrever uma situação em que agora esses dois irmãos se colocam diante de Deus, oferecem agora uma oferta ao Senhor, e um de Abel é aceito. O texto vai dizer assim: depois que deu à luz a Abel, irmão de Caim, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra a uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É interessante porque dentro desse contexto nós vamos aqui algumas interpretações descrever, como o próprio João descrevia e João Calvino defendia, que essa era uma visão agora do que se refere a esse sacrifício aceitável ou não ao Senhor. E João Calvino vai dizer assim, que um trouxe o sacrifício com fé e o outro não. E de fato ele tem razão nesse sentido, mas quando nós olhamos para um contexto maior daquilo que já havia acontecido, parece que existe um outro elemento nesse sentido também. Porque em Gênesis capítulo 3, versículos de 21 a 22, quando ali é descrito a queda de Adão e Eva, o Senhor trata o pecado dos pais desses rapazes, desses homens, através de algo que muitas vezes nós não pensamos e não é mencionado. O texto vai dizer que o Senhor fez roupas de peles, aos quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e preciso impedir que estendam a mão, tomem também a árvore da vida e comam e vivam eternamente. É interessante porque o texto vai descrever que agora, diante da nudez, diante da vergonha, diante do pecado, Deus agora prepara roupas para Adão e Eva, de pele. Mas se você sabe muito bem, para que tenha a pele, precisa o quê? Matar o bicho. Deus não deu uma aqui de estilista da moda atual lá. Deus não fez uma roupa do nada. O que me parece é que o Senhor, no capítulo 3, demonstrou algo que Adão e Eva jamais tinham visto e que agora, por causa do seu pecado, veriam. Porque se pecarem, se comerem, Deus tinha dito, certamente morrerão. Agora, Adão e Eva presenciam a morte de um animal por parte de Deus, por causa do seu pecado, e um animal inocente é sacrificado, e esse animal é derramado como oferta ao Senhor, e a pele desse animal agora cobre a nudez, a vergonha, o pecado deste homem e dessa mulher. E a veste de Adão e Eva não era uma veste adornada, da moda, algo que simplesmente da época traria inveja, mas era o símbolo do pecado, da vergonha. Onde um animal foi morto por causa do pecado deles. O que me parece é que quando nós olhamos para o capítulo 4, Abel entendeu isso e trouxe de fato um animal que justamente trazia esse entendimento. Um animal que agora, um animal inocente, que precisa ser morto, para agora fazer jus a justiça diante do pecado. E a fé de Caim entendeu isso. E aqui parece que além da fé, nós entendemos que essa fé age corretamente, trazendo um sacrifício adequado ao Senhor.
Não é uma fé que simplesmente deixa eu levar lá uma oferta para Deus, para simplesmente pagar os meus pecados. Não, não. Abel entendeu e ficou triste diante daquilo que ele tinha que fazer, de sacrificar um próprio animal do seu rebanho como remissão do seu pecado, e entrega essa oferta a Deus, entendendo que isso simbolizava algo maior no futuro. Entendendo uma promessa de Deus, algo que ele ainda não estava vendo, algo que ainda foi prometido para os seus pais, onde a semente de Eva agora, um filho, um herdeiro no futuro, pisaria a cabeça da serpente. E o sacrifício de Abel aponta para isso. E mesmo sem estar vivendo aquilo, ele com fé espera pacientemente, exercendo a sua fé diante disso. Mas nós temos um problema. No capítulo 4, versículos de 8 a 12. Lembra que Caim ficou bravo? Lembra que Caim ficou irritado e recebeu inclusive uma exortação de Deus? Caim, cuidado. O seu pecado é contra você. O seu pecado vai destruir você. Não contente, ele faz uma armadilha para o seu irmão. Vamos ao campo. Estendendo ele no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber a sua mão de sangue, a mão de sangue do seu irmão. E quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. E o que me impressiona diante da dureza deste homem, que não agiu com fé, é que ele é capaz de derramar o sangue do seu irmão como rebeldia, como ira, como vingança, como inveja, ao invés de derramar o sangue de um animal para com o seu pecado. Deu para entender aqui, irmãos, a complexidade disso? Entenda que o pecado e que tudo isso agora simplesmente toma uma proporção ainda maior na vida desse homem que não se arrepende. Se arrependa. Ofereça agora um sacrifício adequado ao Senhor, debaixo dessa fé de algo que virá lá na frente, maior que isso, mas que você já está vivendo debaixo dessa fé. Mas ele prefere derramar o sangue do seu irmão. Mas quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, versículos de 23 a 24, o autor de Hebreus continua, ele volta a citar Abel. E ele vai dizer assim: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. E aqui é algo impressionante que o autor de Hebreus, e a gente já estudou aqui quase num ano inteiro estudando Hebreus, é algo que esse autor pega na vida de Abel, descrevendo que o próprio sangue de Abel é derramado por causa dessa fé. E isso apontava para algo no futuro também. Isso apontava para o sangue de alguém melhor que Abel, que seria derramado para a remissão dos pecados numa nova aliança, debaixo agora dessa justiça de Deus. E lembrando, irmãos, que Deus é um Deus justo, Ele não vai deixar de fazer a sua justiça. Quando Ele diz para Caim: a terra clama por justiça, o sangue do seu irmão está em suas mãos, você será julgado. Ele assume todas as maldição disso, mas esse sangue está agora sobre Cristo Senhor Jesus também. Onde Cristo Senhor Jesus faz justiça
por meio do seu próprio sangue. E o sangue do Senhor Jesus é melhor do que o de Abel. Entenda, irmãos, que aqui a oferta de Abel aponta para algo que ele esperava. A oferta de Abel e a sua própria vida aponta para algo que lá na frente é lembrado pelo autor de Hebreus, que apontava para o Filho de Deus que viria a este mundo e derramaria o seu sangue sobre a terra, como maldição do pecado. O Filho de Deus que seria morto. É por isso que lá no passado Abel espera e oferece um sacrifício adequado ao Senhor, que apontava essa espera, que apontava a sua fé, que demonstrava algo que viria por parte de Cristo Jesus. Mas aqui, irmãos, é algo impressionante, porque séculos depois o autor de Hebreus vai descrever que a morte não pode calar esse testemunho. A espera em fé. E aqui muitas vezes nós nunca pensamos na morte. E mesmo na morte, ela ainda continua falando. Porque nós pensamos que a morte é o fim. Nós pensamos que a morte, e é claro, é uma maldição. Claro que é algo terrível no ser humano. Claro que é algo difícil demais de lidarmos com isso. Mas nós achamos que a solução do problema é a morte muitas vezes. Se você tem raiva, se você tem ódio daquela nação, o que você faz? Joga a bomba e mata aquela nação. Se você tem ódio, se você tem uma rixa com aquelas pessoas, simplesmente exerça a força, vai lá e tome aquilo e mate aquela pessoa. Achamos que a morte simplesmente vai resolver os problemas. Mas não é assim. A morte em Cristo Jesus ainda fala. Assim como o de Abel, ao dar um testemunho aqui, diante dessa tragédia, diante daquilo que ele viveu e apontava para algo muito maior, para Cristo Senhor, mesmo sem ter visto Cristo Senhor, mesmo muito distante da vinda de Cristo Senhor, Abel demonstrou a sua fé. E é interessante porque um autor aqui, dos comentários de Hebreus, vai descrever que Abel inaugura os céus como redimido em Cristo Jesus. É o primeiro homem que inaugura os céus debaixo dessa fé redentora num Cristo que viria. Mesmo diante da tragédia e da morte de um irmão matando o outro, Abel inaugura uma nova realidade que agora podemos ter debaixo dessa fé naquele Deus que viria um dia nos resgatar e perdoar os nossos pecados. O primeiro habitante dos céus foi Abel. E o seu testemunho ainda fala, mesmo ele esperando coisas melhores. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar algumas conclusões e aplicações que nós precisamos ter. Que a nossa espera não se refere às coisas deste mundo. A sua fé não se refere às coisas deste mundo. Se existe uma teologia que te ensina que o poder da sua fé melhorará a sua vida neste mundo, nós acabamos de ver, como de Abel, que não é isso que pode acontecer. Se existe uma teologia que diz, olha, que você tem poder na sua fé e que agora você será curado por meio da sua fé, que tem poder, ou as suas palavras, ou o seu pensamento positivo, nós vemos que isso não se dá na vida de Abel. Porque existe algo maior que as coisas deste mundo. E aqui, irmãos, muitas vezes o nosso erro, muitas vezes o nosso pecado é vivermos com a fé nas coisas deste mundo. Viver com a fé de que tudo se resume aqui.
de que a nossa alegria se resume a este mundo, de que o nosso amor se resume a este mundo, que a nossa satisfação se resume a este mundo, que a nossa esperança se resume a este mundo, e vivemos que nem loucos, ansiosos, querendo fazer coisas, conquistar coisas, de forma que Deus não nos chamou para fazer. Alguns meses atrás eu fiz algumas mensagens aqui de quarta-feira sobre isso. Você é alegre? Você é alegre? Mas você acha que já desfrutou de toda a alegria que Deus pode te dar neste mundo? Você acha isso? Não. Porque nós esperamos uma alegria eterna ao lado do Senhor Jesus. Nós experimentamos apenas um pouquinho dessa alegria. Você está satisfeito com a sua vida? Está satisfeito com a sua vida? Ai, pastor, aí pergunta é difícil, né? Sempre tem alguma coisinha para melhorar? Mas as pessoas buscam a sua satisfação, achando que vai satisfazer tudo neste mundo. Quanto no máximo você vai viver? Talvez numa perspectiva boa, talvez uns 90 anos. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Espero que você viva uns 90, 100 anos, vai, 100 anos. Mas o que você acha que 100 anos é para Deus? Muita coisa? É muita coisa? Você acha que em 100 anos vai viver tudo que Deus tem preparado, tudo que Deus pode te ofertar? Nesses 100 anos neste mundo, você acha que vai conseguir isso? Não vai. E nós vivemos ansiosamente, loucamente, desesperadamente, vivendo as coisas e buscando as coisas deste mundo como que se não houvesse amanhã. Mas não existe um amanhã para nós. Existe um amanhã para o crente. Ou você não tem fé nisso? Mas aí tem que esperar. Aqui que é a questão. Você talvez tenha um problema de saúde e não vê a hora para se livrar do problema de saúde, da dor das costas, da coluna, do problema grave. E aí você está lá lutando, e você toma remédio, está há anos trabalhando, tentando fazer isso e tentando fazer isso. E você vive desesperadamente lutando com essa dor. Mas se esquece que nós vamos viver um tempo em que não haverá mais dor. Deu para entender aqui? Vai ter um tempo em que eu vou ter cabelo. E eu quero um corpo glorificado com cabelo assim. Lá do Encantado, que vai fazer assim. Aquele cabelo que voa com o ventinho do céu assim. Aí nasce a barba, pastor. Mas a minha barba. Dor nas costas. Problema de saúde. Você vai ter um corpo glorificado. Mas nós achamos que vamos... Não estou falando que você não tem que cuidar do seu corpo, tá? Tem que cuidar, porque essa carcassinha que Deus te deu, viva bem. Mas lembre-se que não é só aqui. E aí existem pessoas, deixa eu congelar meu DNA, deixa eu entrar numa câmera uma câmera de criogênica para tentar ver se eu acordo num século daqui 100 anos, para ver se eu acordo rejuvenescido. E não sei... Gente, que desespero é esse? Você tem a eternidade, para com isso. Você já viveu todo o amor de Deus? Você já viveu todo o amor das pessoas? E aí existem pessoas que estão simplesmente se entregando a desejos e paixões, a coisas erradas, em nome do amor, num desespero que Deus não chamou para você viver. Porque você acha que você vai viver o amor aqui neste mundo apenas. Mas se esquece que nós vamos viver uma plenitude de amor em Deus. Mas você acha, não, tenho que correr, eu tenho que aproveitar, eu tenho que, meu Deus. A sua capacidade, a sua inteligência, que você está aqui nesse momento pensando, amanhã se eu não chegar naquela empresa, tudo para. Você acha mesmo? Você acha que se você não passar lá, é cartão ou é o dedinho agora? Digital. Passa lá. Você acha que eles vão parar de trabalhar? Porque talvez vão trabalhar porque, talvez tenha que ir no seu velório alguma coisa. Brincadeira. Mas vai continuar a vida. Mas nós parece que temos que achar uma importância para continuar vivendo num momento limitado e nos esquecemos que existe algo maior para nós. Eu vou apertar ainda mais. Você, mamãe, aqui essa noite. Lá vem. Ninguém cuida melhor do filho do que uma mãe, claro que a gente sabe disso. Sabe que você é insubstituível.
Mas não ache que você é insubstituível. Deus cuida melhor dos seus filhos do que você? Porque vai chegar uma hora que o seu filho não vai querer mais colocar a roupa que você quer que ele coloque. Vai chegar uma hora que o seu filho vai querer atravessar a rua e não vai dar a mão para você. Vai chegar a hora que o seu filho vai começar a trabalhar, vai começar a sair. E aí? Vai chegar a hora que o seu filho ou sua filha vai trazer o namorado para em casa. $30, Sheldon? Ah, tadinho de você. É isso. Mas você acha que você, meu Deus, se o meu filho, se eu morrer, o meu filho vai também sucumbir, vai... Sério mesmo? Deu para entender? Por isso, irmãos, a conclusão é de que essa vida que nós estamos vivendo aqui é uma espera com essa convicção de fé alinhada a isso. E isso é um grande desafio. É a espera de um Deus e num Deus que não está limitado ao nosso tempo. Deus está atrasado para lidar com as coisas da sua vida? Deus chegou antes da hora? Deus dormiu? Deus esqueceu de você? Mas na nossa agitação, na nossa loucura, nós nos esquecemos que Deus não está limitado a este tempo. E que muitas vezes Ele nos permite e até coloca coisas difíceis em nossas vidas, para que possamos esperar nele. Esperar nele. E aqui, nós encerramos com Lamentações, está pequenininho ali, tá bom? Lamentações capítulo 13, 3, versículos de 18 a 33, onde Jeremias, eu gosto muito de Jeremias, porque ele não tinha mais perspectiva de coisas boas, apenas promessas de Deus. Israel já tinha caído. Israel já tinha sucumbido. Deus já havia decretado a queda de Israel. Jeremias está sendo levado junto com o povo de Israel ao cativeiro. Ele está vendo toda a vergonha, o desprezo e a desgraça. Inclusive ele questiona a Deus, Deus, o Senhor me chama para falar de desgraça? Mas aí ele vem com Lamentações, que é justamente lamentações, que é choro, e descreve isso. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Esse é um grito de desespero desse homem. Esse é um grito que esse homem dá diante de Deus agora, diante da terrível situações sem esperança, e a sua fé está sucumbindo. Mas aí ele vai dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, onde as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, vamos repetir junto? Esperarei nele. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para com os que esperam nele. Para aqueles que o buscam, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Bom para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó. E talvez ainda haja esperança, dê a face aos que fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém,
terá compaixão, seguindo a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E é com a mensagem de Jeremias que nós encerramos esse culto, irmãos. Onde talvez a sua fé no dia de hoje esteja sendo bombardeada com as coisas deste mundo. Onde talvez a sua fé com as coisas políticas, financeiras, econômicas, de saúde, perspectivas, simplesmente estão sendo evaporadas continuamente. Onde você simplesmente entrou num sistema agora de talvez indiferença com as coisas de Deus. Tanto faz, tanto fez, não importa mais. Onde talvez você entrou num processo de incredulidade que simplesmente não tem mais razão de viver. Que você espere no Senhor em nome de Cristo Jesus. Porque é bom esperar em Deus. Espere nele, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aqueles que esperam em Deus desfrutam desse bom Deus que é incansável em derramar as tuas misericórdias.